O escritório sempre buscou inovações, otimizar o nosso tempo de trabalho, né? Quando foi disponibilizado o conversor, a gente viu uma oportunidade ali de ingressar com essas importações e trabalhar nessa otimização do nosso tempo de trabalho. Os clientes encaminhavam os documentos físicos, né? E a partir dos documentos físicos a gente fazia a contabilização. Então era um grande volume de documentos que transicionava entre nós e os nossos clientes. E através do conversor, através das planilhas, a gente conseguiu reduzir também essa questão de documentos físicos que transicionavam entre nós dois, né? Como o colaborador precisava fazer esses recibos de forma manual, então acontecia sim de acontecer erros, onde ele precisava na conferência refazer. Então ele, além de demandar o tempo dele em fazer aquele recibo, ele precisava refazer novamente depois, por ter encontrado alguma baixa com inconsistência. A gente perdia muito tempo, né, na contabilização em geral da empresa, que são baixas que não são necessárias uma análise tão criteriosa assim. Então, era algo que era maçante para os colaboradores. Com a importação, a gente viu a possibilidade de a gente tirar o foco do trabalho manual ali do colaborador e empenhar esse foco em trabalhos que realmente precisavam uma análise, um critério maior. A partir do uso do conversor, a gente começou a otimizar muito o nosso tempo. Tinha empresas que a contabilização em si dela demorava em torno assim, de 5 dias úteis. Então tem casos de empresas que desses 5 dias que eram necessários para fazer a baixa manual, né, com a importação a gente conseguiu reduzir para 2 dias. Então o tempo que o colaborador ele vai gastar será ali numa adequação da planilha que o cliente encaminha, né? Levar para o conversor vai converter ali em minutos e daí a partir disso a gente realiza a importação. Então o colaborador ele só vai perder o tempo dele fazendo esses ajustes e depois fazendo a conferência daquilo que foi importado. Mas a gente tem que lembrar que a conferência já era algo que ele já precisava fazer mesmo com as baixas manuais, né? Então, esse tempo de 5 dias para 2 dias são, assim, 3 dias que o colaborador ele consegue desempenhar em tantas outras funções, fazendo ou mais empresas, né? Atendendo mais clientes com a mesma qualidade que ele oferecia antes, mas agora de uma forma mais ágil, né? E tendo mais disponibilidade ali para atender o cliente nas suas outras necessidades. Com o conversor, através das planilhas, a gente tem a informação completa e a gente leva para o nosso sistema a informação mais esmiuçada possível. Então, mesmo nos casos em que a gente não teve um ganho de horas excepcional, a gente teve casos em que a gente trouxe uma qualidade maior no trabalho que a gente estava executando. A gente sempre buscou mostrar para o cliente que o ganho que ele teria ao reduzir esses documentos, né? O quanto de horas que a gente é reduzido do trabalho, né? Porque, assim, a grande parte das nossas empresas, ela tem que entregar a contabilidade dentro ali dos 30 dias, né? Então, é mensal que essa contabilização acontece. E através do envio dos recibos impressos, essa contabilização dentro do mês, né, ficava bem apertada. Então a gente mostrou para o cliente essa questão da redução de documentos que eles precisariam enviar para nós e também a questão de horas que a gente conseguiria otimizar e entregar mais prontamente ali a contabilização pronta, né? Desde quando a gente começou a utilizar o conversor, há 5 anos, 6 anos atrás, a gente sempre esteve bem relacionado com o suporte. A gente, inicialmente, naquela época, tinha acesso via telefone, via e-mail, né? E isso foi otimizando até chegar na plataforma que a gente tem hoje online. O pessoal do suporte em si, eles são bem atenciosos. Toda vez que a gente precisa, muitas vezes a gente consegue mais ou menos olhar onde que está o erro. E eles, ao a gente encaminhar para eles qual que é o erro, eles já conseguem direcionar certinho ali. Então, eles são bem atenciosos e bem ágeis assim na resolução, né? Porque
Um problema que a gente muitas vezes tem com, seja outros desenvolvedores de otimização, assim, né? São essa dificuldade em tratar, resolver os problemas pontuais ali que acontecem nas importações. Então, com o suporte disponibilizado ali em tempo integral, a gente consegue solucionar de forma ágil e resolver o problema para a gente conseguir entregar o nosso trabalho também de forma ágil para o cliente, né? Tem colaboradores nossos que desenvolvem um próprio layout, então eles desenvolvendo o próprio layout, eles conseguem ter ali uma agilidade maior ao fazer as importações e já ter o resultado que eles querem, né? É diferente de você precisar repassar para um suporte, esse suporte desenvolver e te retornar. E fora, é questão de pequenos ajustes. Muitas vezes são ajustes simples, básicos, que são necessários passar para um outro suporte, muitas vezes via e-mail, que a gente não tem confiança de se a pessoa leu, se ela já está resolvendo o seu problema, né? A gente entende que na contabilização das empresas em si, é um pouco maçante ali o lançamento manual, a contabilidade manual. Então, mesmo em escritórios pequenos, o conversor vai agregar muito porque ele vai fazer com que essas empresas que o escritório atende, ele consiga otimizar o tempo ali que o colaborador, mesmo não tendo várias empresas para atender, ele consiga desempenhar isso de forma ágil. Seja o trabalho que ele desenvolve em um dia, ele consegue reduzir para meio período. Então, só esse ganho de horas que o colaborador vai ter nesse momento, ele já consegue desempenhar outras funções, né? Como a gente implantou já o Conversor há um certo tempo, a gente tem como falar que a gente não sobreviveria mais sem ele, né? A gente não tem uma pós-vida sem o Conversor.